Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente e abençoada terça-feira para você. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, às nossas lições que nós estamos extraindo do Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7, a partir dos versículos 24. Nós encontramos também essa passagem que fala da mulher fenícia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Aqui a palavra nos traz a história, o relato de uma mulher que tinha uma filhinha que se encontrava possuída por um espírito mau, um espírito imundo, como nos fala na palavra. Uma filhinha que se encontrava endemoniada. Imagine o desespero dessa mulher. Ontem nós trouxemos o primeiro aprendizado que essa lição nos traz, que é sobre o discernimento espiritual, de sabermos discernirmos a raiz do problema que muitas vezes nós possamos estar passando. Esse problema pode ser espiritual. Ele só se resolve de forma espiritual. E essa mulher ouve falar de Jesus e ela busca ajuda ao Mestre. A palavra nos diz em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, que essa mulher ela clama ao Senhor, a Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui tem dois pontos importantes. Ela primeiro pede por misericórdia. Ela não pede misericórdia pela filha, mas por ela. Aqui já nos traz uma lição muito poderosa, que uma mãe, ela reconhece que ela, como mãe, ela tem autoridade espiritual sobre a filha dela. Ela tem responsabilidade sobre a filha. Então, mãe, pai, você tem responsabilidade, autoridade espiritual sobre o seu filho, porque é você que sofre pelas dores dele, é você que sofre para poder diariamente dar assistência a ele. Imagina essa mulher. Ela diz aqui a palavra miserável. Ela diz: tem misericórdia de mim, que a minha filha se encontra miseravelmente endemoniada. Imagina a situação que essa filha se encontrava. Imagina a dor dessa mulher que sofria com a dor da sua filha. E a palavra diz que Jesus, ele não fala nada. Jesus não dá uma palavra, mas essa mulher, ela insistiu. E Jesus responde dizendo no versículo 24 de Mateus capítulo 15: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus, ele afirma que a sua prioridade, a prioridade da sua missão naquele momento era para com as ovelhas da casa de Israel, para com os descendentes de Abraão. E essa mulher, ela não era uma descendente de Abraão, ela era sirofenícia, ela não era da região, ela não era judeia, ela não era uma mulher judia, e ela era vista como uma mulher estrangeira, ou seja, que não fazia parte da linhagem de Abraão, que não conhecia o Antigo Testamento, que não conhecia as leis de Moisés. Então, como essa mulher foi buscar ajuda a Jesus? Porque ela ouviu falar de Jesus. Aqui já tem mais um ponto importante. Como é importante nós compartilharmos essas mensagens que falam sobre a palavra de Deus. Quantas pessoas não ouviram falar verdadeiramente de Jesus? E eu e você, nós podemos ser esse canal de bênção, esse agente de transformação, apresentando Jesus através do Devocional Diário com Jesus. Então já aproveita essa oportunidade, peço para que você curta essa mensagem, compartilha se está falando com você, se faz sentido para você, para que ela alcance mais vidas e mais corações. E Jesus seja apresentado a mais pessoas. E glória a Deus por isso. Então nós encontramos, meus irmãos, uma mulher aqui demonstrando uma determinação muito forte. Porque logo em seguida, no versículo de 25, mesmo ela ouvindo Jesus falar disso, ela diz, a palavra diz, que ela chegou e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então essa mulher, ela adora Jesus mesmo quando ela recebe um não. Ela adora Jesus mesmo quando Jesus diz que não era o momento para as pessoas que não eram descendentes de Abraão. Mas Jesus, ele tem compaixão dessa mulher. Jesus viu o desespero dessa mulher, porque o amor, ele é
a missão de Jesus, o amor, levar o amor de Deus às pessoas. Essa é a principal missão de Jesus, tanto que ele veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para se sacrificar por nós. Então, o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele reconhece uma fé inabalável nessa mulher. Então, a nossa lição de hoje é a perseverança. É isso que essa mulher nos ensina hoje, sermos determinados e perseverantes. E ela perseverou. E nós encontramos na mensagem final dessa história uma palavra de ordem de Jesus. Libertou essa mulher daquela escravidão, libertou a sua filha daquela escravidão espiritual ruim, daquele espírito mau que se apossava da sua filha. Então os problemas, volto a dizer, muitas vezes a raiz dos nossos problemas que se repetem ou que não encontramos solução de forma alguma para resolver, as suas raízes, elas são espirituais. Aqui nós trazemos a importância do pilar espiritual na nossa vida. Precisamos cuidar, precisamos buscar a Deus, ter intimidade, conexão. E essa mulher nos ensina que a perseverança, ela é essencial para quem deseja ter vitória nos problemas, vitória sobre os obstáculos, os desafios e as dificuldades nessa vida. Nós aprendemos com essa mulher que a perseverança é uma virtude de pessoas que perseveram, uma atitude de pessoas, de homens e mulheres vitoriosos, glória a Deus. E a palavra diz que com Cristo, o próprio Jesus diz que ele venceu o mundo e que nós não precisamos temer as coisas desse mundo, mas nós precisamos ter fé. E a determinação é exatamente nós termos firmeza do nosso propósito, sabermos o que nós queremos verdadeiramente. É uma decisão inabalável, é ser resistente às dificuldades e seguir a vontade de Deus. Perseverar é ter uma fé contínua, uma fé ativa e acreditar que com Cristo nós podemos todas as coisas, porque nada é impossível para Deus. Ele veio exatamente para libertar o mundo dessa pobreza espiritual, da miséria espiritual. Então que a gente venha hoje buscar essa sabedoria plena que nós encontramos na palavra de Deus. Olha como é importante meditarmos na palavra de Deus. Quantas lições extraordinárias nós absorvemos da palavra de Jesus. E hoje nós aprendemos com essa mulher a sermos perseverantes. Persevere, independente das circunstâncias, do que o que está à tua volta está dizendo para você. Persevere. Se você sabe o que quer, se você tem promessa de Deus na tua vida, não desista. Vamos perseverar. Ter fé, uma fé inabalável como a dessa mulher. E ela foi vencedora, porque ela perseverou. Que Deus te abençoe com essa palavra, que nós sejamos hoje cada vez mais perseverantes nessa jornada da vida, porque aqui também nos fala de sermos perseverantes até o final, para termos a salvação plena, para salvar a nossa alma. Em Tiago capítulo 5, versículo 11, ele diz: felizes os que perseveram, firmes. Ficamos com essa palavra hoje para a nossa meditação. E Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.